bom? Se eu consigo chamar o Diego. Ai, ai. E aí, William? Olha o Michael Kisman. Vicky. Stella. Michael, quanto tempo? Aí, William. Esperar o Diego entrar. Fazer assim. Rabi, quanto tempo? Semei pra todo mundo. Olha o Diego chegando. Vou chamar ele aqui. Conectando. Oh! Fala, Juarez! E aí, meu amigo, tudo jóia? Bem você, Rapaz, que beleza! né? E aí, aquele negócio com aquela máscara lá, hein? Você é louco, meu. Eu. Você participou da live ontem da CBB? Cara, eu ouvi que teve a reunião, mas eu não consegui acompanhar, eu não vi as conclusões. Você chegou a ver? Eu fiquei até a parte que era do que estavam os atletas, né? Os atletas saíram, aí Tá. depois iam ficar só os presidentes de federação, eles pediram o pessoal sair. Uhum. Mas era justamente essas regras que não se aplicam muito a nós, né? Tinha, Então, complicado, porque, sei lá, eu fiz ali. O esforço que eu fiz nesse treininho de ontem não dá pra 2 minutos de basquete ali. Sem contar que rapaz, a máscara molha, perde o sentido dela, você pode encostar com a máscara na outra pessoa e entendo eu que pode ser super contagioso da mesma forma. Sei lá. Eu acho meio a pessoal, e pelo que eu ouvi falar, de novo, não estava na reunião, mas ouvi falar que tinha uma médica e ela falava que era contra certas coisas e o pessoal falava, não, 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 mas dá certo, calma, não é isso. Mas não é ela, não é especialista, então sei lá. Pega, ai, ai. pega a ciência, rasga e joga fora, né? Não, ficou bem, para nós, ficou bem impraticável, né? Porque coisas que eles trouxeram para a categoria adulta profissional, Sim. né? Pegaram coisa de CBF, coisa da Espanha, Uhum. né? Tinha o Benite que estava falando como é que as coisas estavam acontecendo lá, então assim, para ele, assim, o presidente da Federação do Maranhão falou: mas a nossa base é a escola. A gente não tem clube de base. Como é que a gente vai fazer aqui? O moleque tem que ir com a máscara da escola até o clube. Aí chega lá, ele vai trocar de roupa, vai tirar a máscara, vai treinar, depois vai pegar a máscara, vai tomar banho no clube, vai embora. Tem muita coisa que vai ter que adaptar. Então. Mas eles não estavam sugerindo que usasse a máscara durante a partida mais? Não, durante o treino. Porque o Ah, treino é só entre eles, sim. né? Agora, durante a partida, jogar de máscara. Complicado. Ai, ai, Jesus. Eu vi sua proeza ontem de tentar fazer aquele exercício com máscara. Aladinho, meu amigo. Não foi bom. Não, né? Não foi nada bom. Diego, eu fiz a minha propaganda, né? Você É, viu aí o, eu o, vi, ficou legal. o flyerzinho. É um projeto novo, né? Esse que eu vou tentar trazer, é justamente trazer pessoas assim que são de fora, que têm Uhum, uma experiência, uma carga de experiência muito maior, uhum. para um público que aqui muitas vezes a gente fica um pouco isolado. Sim. Agora, mais ainda.
Mais ainda. Então, assim, o outro projeto que eu tenho é um projeto que é do Instituto Federal, que eu fiz dentro da concepção da disciplina de Educação Física. Então, Aham. a gente faz um bate-bola entre os professores do Instituto. Tá. Comecei com os professores aqui do campus daqui da capital, e aí eu vou, já conversei com eles ontem, a gente teve uma reunião, eu vou fazer agora com os professores do interior também. A gente Bacana. tem 9 campos ao todo aqui, 9, 10 campos aqui, né? Então, é um projeto novo, eu vou trazer uns meninos do laboratório lá que fazem trabalho de força com oclusão, com ciclismo, eu vou tentar trazer, assim, bastante coisa interessante, né? Porque são coisas, é justamente aquilo que a gente Uhum. sempre conversou. Está no laboratório, numa linguagem de Sim, laboratório, né? Muitas vezes os canais, hoje, apesar de que eles estão fazendo muitas lives, mas o canal está falando com linguagem científica para cientistas, né? sim, Aí, meu amigo, sim. acho que a gente tem que trazer um pouquinho mais da ciência para o povo, né? Que é o Sim, sim, cara. objetivo. Sim, tem que falar a mesma língua. Não, não necessariamente falar a mesma língua, mas conseguir se comunicar, né? Isso. Aí chegou mais um técnico de basquete, chegou um amigo daí de São Opa. Paulo, tá? Então, assim, esse é um projeto novo que eu estou começando. Estou trabalhando a questão do nome ainda. Você vai ver depois lá, eu vou postar esse vídeo. Eu deixo no YouTube e vai ficar Legal. também aí no IGTV, né? Então a gente vai Uhum. poder trabalhar isso aí, divulgar bastante o trabalho do basquete, porque eu acho que é Legal. isso que a gente tem que fazer. Então, Boa. antes de pedir para você se apresentar, eu vou falar para a galera, gente, bate o coraçãozinho aí para aumentar a audiência, né? E, ó, o Breno entrou. Brenão. Alô, Bison. Aí, e compartilha, aperta o aviãozinho e manda para os amigos de vocês que não entraram, os basqueteiros aí de plantão, galera que tá com saudade do basquete, porque esse cara aqui é fera, né? O que ele vai falar tem Valeu. muita relevância, né? E ele sabe muito bem do que ele está falando. Então, Diego, por favor, se apresenta para a galera, os corações estão subindo aí. Opa. Então, me apresentando, né? Eu sou o Diego Flores. Eu sou técnico atualmente da Hebraica, né? Já passei por alguns clubes, passei pelo GRB, que é um clube que agora um programa de esporte que tinha na cidade de Barueri, que é uma cidade próxima a São Paulo. É um programa que foi extinto, né? Ele agora ele tinha um caráter esportivo de competição, né? Englobava muitas modalidades, era um projeto bem grande, com uma parte social também, de escolinhas, então tinha um alcance bem legal. Chegou uma época, para você ter uma ideia, dentro da cidade, que é uma cidade periférica ali, uma cidade não com muitos habitantes, tem bastante habitante, mas não é um bairro de São Paulo, entendeu? Sim. Chegou a ter mais de 1.600 crianças ao mesmo tempo praticando basquete. Então, assim, era um negócio com um alcance muito grande. Tinham, atletas recordista mundial, júnior no atletismo, era bem relevante o trabalho que tinha ali. Né? Do basquete ali, quem saiu mais conhecido é o Bruno Caboclo, que está na Ó, NBA, show de né? bola. Que eu acho que dá um para ver como o negócio era a formação, né? Então, e muitos outros, assim, tem muitos meninos que passaram por lá e continuam jogando. Tem o Gabriel que tá jogando, agora ele estava na Argentina, agora voltou. Tem, eu acho que o Adolfo está jogando, o Pezão que foi MVP da final da Liga Ouro ano passado. Ele passou por Barueri, passou um ano lá com a gente, né? Ele é de Goiás, mas ele passou lá um ano com a gente. Então, assim, teve muito menino que passou por ali, entre muitos outros, que eu tô sendo injusto e não tô citando aqui, mas teve bastante gente. Então foi um trabalho, eu fiquei 7 anos lá, foi muito legal, profissionais muito bons, então era uma referência. A gente tinha sempre semana de formação, toda vez, janeiro, antes de voltar para os treinos, semana de formação. E aí vinha, professor da USP, cara de laboratório, cara da prática, todo tipo de profissional. É, gente da fisioterapia, médico, cara, para dar uma visão um pouco mais profunda, assim. Então, estudava muito, era muito legal o projeto. Infelizmente, ele mudou, né? Perdemos, uma pena. Fazer o quê? E agora segue por uma ONG,
tá tocando o projeto, ele tá diferente, tá bem menor, não tem mais esse esportivo de altíssimo nível, até onde eu sei. Tá? Posso estar falando bobagem, mas até onde eu sei não voltou no nível que era antes. Né? O judô também tinha atletas de muito alto nível. Aí de lá, quando ia diminuir o tamanho do projeto, já não estava conseguindo mais manter o que tinha, sugeriram que um monte de gente saísse. Na verdade, demissão voluntária, né? Que as pessoas se... Aí eu falei, não, pode me mandar embora, não tem problema. E nessa saiu eu e saiu mais um monte de gente, assim, né? O projeto ficou bem pequeno após isso. E aí diminuiu e acabou, virou essa ONG. De lá, o ano seguinte passei por Santo André, né? Fui chamado pela PABA Santo André. Aí fiquei como preparador físico e ajudava como auxiliar nos treinos também, né? Do Sub-17 e do Sub-19. E passava uma vez por semana também no Sub-12, que depois de 2015 que eu trabalhei com Sub-12 em Barueri, foi o que eu gostei mais. É muito legal o começo da base, né? Passei até por Sub-19, assim, as categorias que eu dirigi, Sub-12, Sub-11 festivais, né? Sub-12, aí Sub-14, Sub-15 e o Sub-19. Passei 2 anos no Sub-19 lá. Que também é legal por outra razão, né? É legal porque tá muito perto do adulto, então a gente jogou... o Renato, que entrou agora lá de Santos. Hoje técnico de basquete também, Renatinho. Muito legal, fico vendo as postagens dele, da NBA School lá que eles montaram, bem legal. Depois um dia quero conversar com você, Renatinho. E é legal, pô, moleque legal pra caramba, super, foi um baita jogador. Escolheu o caminho dele agora. Não parou de jogar porque escolheu. Poderia jogar até hoje, fácil. O de lá de Santo André. Fiquei, né, com o 17 e o 19 como auxiliar e também como preparador. A gente tinha uma estrutura super... não era sempre que batia o horário com a disposição. Tinha o horário que a gente tinha disponível da estrutura que a gente tinha, né, que era uma academia mais no centro, que não era tão fácil de chegar ali, que era a Nautilus, muito boa. O pessoal que tem muito forte, muito legal a academia. Mas ficava meio fora de mão, assim, quando a gente tinha que treinar no ginásio principal, que era onde normalmente a gente treinava. Do lado tinha um clube que chamava Aramaçã, que eles emprestavam a academia pra gente. Mas aí uma outra equipe teve um problema, aí deu um problema com o associado, e aí perdemos o espaço. Então, 2 dias que a gente treinava, a gente não tinha mais academia. Então, disso passou para trabalhar com peso corporal. 17 e 19. Então, você imagina que foi um pouco complexo o negócio. Com certeza. Aí, de lá, no final do ano, né, de 2016, fui convidado a ir para Hebraica, né, pelo Wilson, e tô lá até hoje. Lá o projeto da Hebraica é muito legal. Ele tem um caráter mais social, né, do que o trabalho de antes, que era de alta performance e tal. Agora a gente pode chamar alguns meninos de fora, mas poucos. A gente tem uma cota bem pequena de vagas para chamar meninos de fora. E a estrutura é muito legal. Assim, é um clube, como clube, é um clube espetacular, né? Só que tem muita coisa acontecendo dentro daquele clube. Então, às vezes, a gente não tem acesso à estrutura para fazer mais porque não tem espaço. Tem muita gente trabalhando ali, tem muito... o atendimento ao associado oferece muita coisa. Então, tem pouco horário de quadra que sobra. Mas é muito legal também. A gente não disputa mais federação, né? Em 2017 foi o último ano que teve federação. Foi o Sub-16 que jogou. E aí, a partir dali, a gente disputou outras ligas, que é a Liga Pro Basquete, que é um campeonato muito bacana. Eu colocaria no nível de uma série prata da Federação Paulista, pensando nos times de cima, né? Assim, aí depois equilibra com a série bronze. Mas são times que não fariam feio na federação, não. Tem meninos bem interessantes. E hoje em dia trabalha com sócios, né? Basicamente trabalha com sócios. Eu trabalho com Sub-13 e com Sub-15. E o Sub-11 que faz os festivais também, né? Que são as escolinhas. E o universitário, como você sabe. Né? Universitário agora, hoje você está com o EFE e com continuo com o EFE. O masculino. Aí com o masculino da do EFE medicina. e o masculino da medicina, além da seleção USP, né?
Uhum. que eu continuo lá. Seleção da USP. Show de bola. Isso. É isso, Boa. atualmente é o que eu tenho feito. Muito Se bom. parece pouca coisa. Isso aí já gabarita bastante, né? Essa vivência, essa experiência que você tem, né? Aqui em Rondônia você não conhece nada. Cara, não tive a oportunidade de ir para aí ainda. A Mas divulgação gostaria, da, ainda vou, divulga- ainda a vou. divulgação do flyerzinho da conversa aqui, Uhum. quem me reencontrou na divulgação daquilo ali foi o ex-presidente da Federação Goiana de Desporto Universitário. Eu fui técnico Caramba, lá. Ó, ó, que eu legal. fui técnico lá do basquete feminino durante foi três brasileiros que eu levei. Foi três vitórias do estadual universitário, mas três brasileiros que a gente foi. Né? E Bacana, me rendeu um elogio na época o Bial era técnico da seleção universitária do Rio de Janeiro. Né? bacana. Foi legal, foi muito bom. É, E baita aí, experiência. tu, tu tem uma experiência com a questão da escola espanhola, né, de basquete? Então, enquanto a gente estava em Barueri, a gente buscou, vai, planificar assim, como se fosse um método, né? Próprio que a gente seguiria, né? A gente não Sim. chegou a produzir o nosso, mas a gente se baseou pela cartilha que eles têm lá, né? Então, eles fizeram uma publicação de um material bem legal. Quem tiver a oportunidade de ter acesso a ele. Hoje eu não tenho o material em mãos, né? Na época a gente tinha eu não fui para eu fui para Espanha, na verdade. Os outros não, alguns foram, passaram tempo lá no Estudiantes, né? Sim. Eu não, quando eu fui para o congresso, chama Si Baloncesto, que top. Você ia pirar lá. Eu já ouvi No, falar, né? A gente só fica babando. cara, muito legal, assim, as coisas que eu consegui ouvir lá, né? Quando eu fui, eu tava ainda com o Sub-19 e acabei ouvindo muito mais coisa da formação mais básica, o que eu achei muito legal, porque, assim, muitos, quando a gente conversa aqui no Brasil sobre base, muito se fala, assim, que quando passou do 16 para frente já não é mais base, não, aí você pode fazer só estratégia para ganhar jogo e acabou. Eu discordo. Aham. Eu discordo por uma razão simples, não é porque a minha cabeça pensa que tá errado, não é isso. Eu fui técnico do Sub-19 e os meninos que chegaram de primeiro ano para mim, né, o nosso projeto não tinha adulto, a gente não tinha a próxima categoria. Assim, pelo menos aqui em São Paulo é assim. Se você não tem a próxima categoria, o menino que é mais top, ele está pensando na próxima categoria. Ele sabe que se ele for para um lugar onde tem adulto, ele vai poder pelo menos treinar junto com o adulto. Então, no caso também tinha a LDB. Então, quem participava da LDB, de repente, seria uma carta na manga para trazer também os meninos mais de destaque. Não era o caso lá, a gente não tinha LDB, a gente não tinha adulto. Então, é, perdíamos muitos meninos do 17 para o 19, né? E aí o que acontece? A gente tem que repor os meninos. Então, recebia alguns garotos que tinham jogado em outros lugares e eles não vinham completos, vamos colocar dessa forma, né? Se o trabalho fosse completo na base, um menino que ganhou o prêmio de melhor jogador no Sub-17 como o Bruno Caboclo não ia chegar na NBA sendo julgado o cara que está há 2 anos de estar 2 anos está pronto. Você não concorda? Com Então, certeza. então eu acho que o Sub-19 ainda é uma formação. O Sub-22 pode ainda ser uma formação. Então, depende muito de como foi o processo ali. Então, eu vejo de outra forma. E eu sentia que, pelo que os espanhóis colocavam ali dentro do material deles, da FEB, eles também pensam dessa forma. Então, você tinha um plano do que eles esperavam para cada categoria, era planificado isso, o que não significa que todo mundo vai trabalhar igual. Significa que todo mundo vai buscar certas coisas que são parecidas. Então, você não ia ver um cara de sub-12 marcando zona, que ele sabe que aquilo não é bom para a categoria. Para o desenvolvimento, eles pensavam como desenvolvimento, na verdade, né? Como eu já tive algumas discussões com técnicos que eu admiro muito, falaram, cara, por que não? Você desenvolve outras coisas. E eu falei, concordo, mas eu acho que no sub-12 não é hora de desenvolver isso.
No sub-12 não é hora do cara vai pensar, o atleta, né? Pensar tanto em um jogo que passa do 2 contra 2. Ele vai entender o corte dele, ele vai entender o jogo do 1 contra 1, ele vai passar pelo cara dele, de repente ele vai entender a ajuda e aí tomar uma decisão em cima da ajuda. Bom, espaçamento, faz o cara. O Wilson tá aí, ó. Falou igual a FPV hoje. O Wilson trabalha super bem na base, assim, é um cara que tá sempre por dentro de procurar os conhecimentos, né? Tá super por dentro da escola argentina, até por via dele, eu já tinha ido a alguns eventos, né, de estudo na Argentina, acompanha, né, já tinha lido o método também argentino, né, inclusive, ó, Wilson, pra você gostar aqui, ó, você me levou lá, eu fui com o Wilson lá pro Peñarol, né, a gente conheceu o trabalho de base, o Osvaldo Echevarria, que o velho é fera demais, depois um dia eu te conto com mais detalhes aí da experiência que foi lá, que foi muito legal também. Os caras têm uma. É, foi assim, ó. Só vou fazer um adendo aí É um sobre ele. gancho. Um ganchinho. O cara chega pra gente e fala assim, ó. Tá aqui o nosso método. É isso aqui que a gente faz. Não tenho nada a escolher. Quem chegar aqui, eu posso falar, é isso aqui que a gente faz. E você pode ir lá na quadra e ver todo mundo trabalhando, que é aí que você vai encontrar. Cara, eu passei uma semana lá e foi o que eu encontrei. Então, assim, espetacular, cara. A experiência dos caras é um absurdo. Quem tiver a oportunidade de ir para lá, né, tem o campo sempre em janeiro, inclusive é o Wilson que organiza, então ele que é o caminho para chegar lá, meu, vale a pena, porque você vê o trabalho dos caras numa estrutura super, meu, humilde, uma casa grande com 2 ginásios, um pequenininho e um ginásio normal, né? Mais moderno, não habitado, absurdo, né? Em cima de uma arquibancada pequena, embaixo tem sala de vídeo, sala de físio, os vestiários, material, cara, simples, acabou o clube. Em cima tem o refeitório, tem um laboratório que eles fazem lá análises de cinesiologia, e é isso, cara. Pô, e os caras fazem um trabalho top. O Campazzo saiu de lá, pra você ter uma ideia do nível. Acabou de ir um menino lá, acho que é o Juan Franco, se eu não me engano, que acabou de ir também pro Barcelona. Então, assim, trabalho absurdo. Entendeu? Muito bom mesmo. Boa. Mas, continuando na linha. Uhum. Quer falar alguma coisa? Não, pode mandar. Ah, tá. Tá. Não, então, aí eu pensando lá Juan Marco, o Wilson falou aqui. O Juani, foi lá pro Barcelona. Então, pô, um cara Eles têm absurdo. alguma ligação? O Juani eu vi. O basquete argentino e o basquete espanhol têm ligação? Não sei se é uma ligação direta. Eles têm muita coisa em comum. Bastante coisa em comum. Então, uma coisa que ficou bastante clara ali em relação ao que eu li no material da FEB e que eu encontrei quando eu vi, pelo menos no Peñarol, né? Assim, Uhum. não é tão explícito, talvez, no método argentino, mas, putz, no trabalho do Peñarol era muito claro. Que é a preocupação em procurar o estímulo certo para cada categoria, entender o desenvolvimento físico do menino. Eles até no congresso lá que eu fui, eles até discutiam o quanto seria, de repente, legal achar uma maneira de um menino que é atrasado fisicamente, né, um menino que ainda não é maturado, não jogar a categoria dele, jogar a categoria de baixo. Interessante. Né? Então, isso, olha lá. Metodologia, mas termos competitivos diferentes. Então, exatamente. Legal. Mas tem as coisas parecidas, e que eu acho que quem fizer uma metodologia, quem pensar num plano geral, né, que aqui no Brasil a gente infelizmente não tem, vai acabar tendo certas coisas que são parecidas. Então, se você pensou no que é no desenvolvimento do menino, você vai entender que tem certas coisas que são importantes, certas coisas que não são para aquele momento. O atleta jogar contra a zona é importante? Sim. O atleta jogar contra a zona no sub-12 é importante? Eu não acho. Eu não acho. Por quê? O moleque não vai nunca aprender a jogar 1 contra 1 na vida, não vai ter leitura de 1 contra 1.
Ele não vai conseguir partir para cima de um jogador. Você vai falar assim, ah, beleza, então. Aí o cara vai lá, bota 4, o técnico, né? Bota 4 caras lá no cantinho e bota seu melhor jogador para jogar 1 contra 1 lá e ele vai ganhar o jogo. Aí eu te pergunto, o cara que trabalhou assim trabalhou mal, minha opinião. Porque tinha um monte de menino que podia ser formado ali e ele escolheu um, né? Se eu sou pai de um dos outros meninos, eu tiro meu filho do time. Sem sacanagem. Sem sacanagem. Não, desculpa. Eu não consigo ser a favor disso. Se eu fosse o pai do outro. Desculpa. Não. Por menos talentoso que meu filho fosse. Não importa. Se a ideia é que o menino participe de um processo de ser atleta, né, de viver a vida atlética, para ficar ali olhando o outro jogar, não. Eu não acho legal. É melhor ir para outro lugar. Minha opinião. Eu respeito quem não pensa assim. Não tem isso para mim. Mas, enfim, avançando. A outra coisa que eu vi aqui era muito legal, lá no material espanhol, e que o pessoal... Eu tenho um amigo, passou pela FEUSP, inclusive, né? Ele não estava quando você esteve, que é o Otávio Batalha. Quem é do basquete, ele é um cara que ele ficou... Eu não lembro se foi 7, 8 ou 9 anos trabalhando no Estudiantes. Assim, lá em Madrid, num nível absurdo de trabalho. Ele organiza, ele planifica, assim, bem pra caramba o trabalho dele. Ele não chega com o treino sem saber o que vai acontecer em todas as esferas do treino. É absurdo. Ele fala, ó, tá aqui minha preparação de treino, ó, dá uma olhada. Eu cheguei, peguei, olhei, tudo bem. Assim, ele não é o único que eu vejo que faz isso. Mas ele tinha certo o que ele ia falar, cada momento que ele ia falar do treino, o que o auxiliar ia falar do treino, nessa parte. Cara, eu já vi planejamento de treino de 1 ano que não tinha o que tinha no dele de 1 dia. Ele é bem absurdo, ele é muito metódico, assim, e tem um grande mérito nisso. Tá lá agora nos Estados Unidos. Hoje ele é auxiliar de uma equipe feminina universitária, na Flórida, né? E ele esteve no Estudiantes. O pessoal lá de Barueri, quando foi, ficou no Estudiantes. Passou, se eu não me engano, 2 semanas lá. E foi a mesma coisa. Então, chega lá e vê que tem várias equipes da mesma categoria, vários níveis diferentes de jogador, mas oportunizando que todos joguem. Ah, o menino se destacou? Legal, ele vai. Ah, o menino é atrasado? Então ele joga com essa equipe mais fraca da idade dele. Foi o jeito que eles deram. Joga com a equipe mais fraca da idade dele. Desenvolve. Lá na frente alcançou? Sobe de equipe. Então fica esse sobe e desce, assim, e aí chega lá no final do processo, você estava escolhendo entre mais ou menos a mesma quantidade de jogadores que tem jogando no estado de São Paulo, por exemplo, dentro de um clube. Né? Planejamento, né, velho? Outra coisa. E aí você fala, tem muito dinheiro? Não tem. Na Argentina tem ainda menos. E os caras fazem absurdos. Vou até pedir, o Wilson tá aqui, né? Na região lá do Peñarol, Wilson, quantos times? É uma quantidade absurda de time. A região de Buenos Aires, tinha um menino que jogava lá, que treinou com a seleção, uma seleção de base, agora eu esqueci qual era a categoria, eu acho que era sub-15. Quando ele veio, ele jogava lá na Argentina. Ele falou, cara, são 140 clubes na região de Buenos Aires que disputam o campeonato. Que é isso? Isso na época lá, isso aí faz anos, eu tava ainda em Barueri quando eles vieram. Isso aí era 2012, 2013, alguma coisa assim. Cara, aí você acha, né, da quantidade e do bom trabalho, você acaba achando. Tem um problema do meu tipo, né? Mas sim, mesmo assim, absurdo. E aí, absurdo. E aí, que nem, por exemplo, olha lá, em Mar del Plata, né? 28 equipes para uma população de 900 mil habitantes. É menor que Campinas. Muito bom. É doido. É outra coisa. Assim, faz muito com muito pouco, cara. Olha lá, então, província, mais de 150 equipes. Que absurdo. Você vê? E todas essas equipes têm categoria de base? É tudo base, né? Imagina.
A gente né? vai Agora fazer um campeonato entrou. escolar aqui com 15 equipes, 14, masculino, né? Aí Aham. feminino tem 10, sempre tem menos pessoas. Ó, entrou Adriano Geraldes, conhece? Adriano Geraldo, Adriano sim, Geraldes, técnico do Palmeiras menino, hoje. sim, conversei com ele, acho que lá um dia. Não, Wilson, Rapaz, a turminha que vai pro Penharol. Wilson, Adriano, eu, coisa Carlinhos boa. lá do Rio, Aham, o Peri, Bruno Peri, a Camila lá do Rio Grande do Norte, daí de perto do Rio Grande do Norte, mais ou menos perto, meio aham. longe, meio longe ainda, mas mais Ai, perto ai. daí. E Valeu, o, Wilson. e o Afonso, que agora está nos Estados Unidos, né? Mas era quem a gente ia junto. E os meninos de Bauru, os dois Léo. Os caras, gente boa Muito demais, bom, muito bom. né? Tem bastante gente correndo atrás de conhecimento, cara. Pessoal. Isso é importante, cara. Se você não tem conhecimento, às vezes você vai ver um treino de um técnico e você fala assim, qual é a lógica do que ele está usando? Né? Qual é a lógica? Uhum, A Vitória acabou de colocar aqui em Porto Velho a gente luta para ter time. Realmente, você vai fazer um campeonato adulto feminino. Ano passado tinha 3 equipes do Sub-19, uhum, entendeu? Eu tive que mesclar o meu Sub-19 com o meu Sub-17 feminino para dar um time Sub-19. sim. E deixa eu te perguntar, como é que vocês fazem questão, por exemplo, são mais jogos escolares, né? Envolve É, mas jogos bastante o escolar. escolares. Isso. E aí a arbitragem é como ela é feita. A arbitragem nós temos a federação e tem liga também, né? Uhum, Mas geralmente a gente usa a federação quando a federação não pode ou tem alguma coisa que não deu certo na combinação, uhum, aí o pessoal da organização, porque nem sempre também não é a federação que organiza. Por uhum, exemplo, esse campeonato que eu falei do Sub-19 ano passado foi da Escola Classe A, o técnico estava aí, o Ayrton também. uhum, Para começar, eles iam fazer Sub-17 porque é a categoria do escolar, né? uhum. Só que o 19 foi por quê? Porque a molecada que saiu da escola, ou que estourou, Aham. ainda treina, né? Quer jogar. E Sim. aí a escola abriu essa possibilidade. Para nós Bom pra também foi caramba. excelente. Foi Bom pra fenomenal. caramba. E aí foi tudo acertadinho, a federação apitou, entendeu? Ontem, até Uhum. na live da CBB, o presidente da federação estava lá, alguns árbitros também, Uhum. né? Para poder ver o que estava vindo, né? Sim, sim, com E vai ser certeza. muito complicado, viu? Com certeza. Não, os árbitros também estão numa situação super complicada, né? Assim, em questão de, pô, não tem como trabalhar, cara. Não, ele testou arbitrar de Com máscara, máscara. com Então, máscara, né? de novo, vou falar o que eu senti ontem. Eu senti que eu ia morrer com aquela máscara, cara. Se eu Você ficasse, imagina. se eu insistisse mais um pouco, cara, você fica respirando uma quantidade de gás carbônico enorme. Só vai piorando a qualidade do ar. Sim, sim. Quem que é o presidente agora aí? O Wilson Aqui é o perguntou. Edilson, é o Didica. O Wilson conhece todo mundo, meu. Absurdo. É da federação. O Adriano lá. O Adriano foi meu técnico na EFE, cara. Por 3 anos. Por 4 anos, na verdade, porque ele teve também uma passagem no meu primeiro ano. Sim, Ele fenômeno. não gosta, mas ele é o mentor de vários ali. Ele não gosta que fale. Acho que ele fica tímido. Ah, mas com o passar do tempo, dos anos, a gente vai acabar achando mais gente. Com Não certeza. tem jeito. Então, o Wilson conhece todo mundo, tá vendo? Já sabe quem é Aham, ali, ó. isso, é o Edilson. O Adriano trabalhou aí perto, né? O Adriano passou um tempão no Paysandu. Em Pará, né? Uhum. E Ai, ai. aí, ele conhece bem aí o entorno aí. Sim, lá no Pará ainda tem uma vantagem, porque você tem. Eu fui lá com os jogos do Instituto, nós tivemos os jogos lá. Eles têm a vantagem justamente de ter o clube, por exemplo, Paysandu, né, o Remo, e alguns deles têm time de basquete, Uhum. né? Mas fora isso também, bem difícil. É. Não, eu até perguntei em questão da arbitragem, porque assim, uma coisa que eles fazem fora, tanto na Espanha quanto fazem na Argentina, em algumas categorias, por exemplo, principalmente no mini basquete, por exemplo, acontece bastante. O atleta da categoria de cima apitar o jogo da categoria de baixo.
Então, por exemplo, entendeu? Para quê? sim, Para oportunizar, porque não tem dinheiro. Então, torna o jogo mais barato. Você consegue jogar mais, que é importante, né? sim, sim. Isso foi uma coisa que eu vi, tanto na Argentina, eu sei que fazem, pelo menos no mini basquete, bastante. Pelo menos no mini basquete. Eu não sei nas categorias mais altas. E na Espanha também, bastante. Isso é legal. Porque senão joga pouco, né? Senão joga pouco, porque não tem dinheiro para pagar mais. É péssimo em relação aos meus amigos árbitros, entendeu? É verdade. Gostaria que fosse diferente, que meu, a gente pudesse jogar 5 vezes por semana e pagasse os árbitros bonitinho. Mas eu não acho que tem esse dinheiro disponível, infelizmente, né? E Isso é um agora problema menos também ainda, pro né? ar. Agora menos ainda. Assim, é uma pena pelos árbitros, porque assim, também, se não ganha tanto, também não vai conseguir se dedicar tanto quanto poderia para ficar ainda melhor. Então, E você vê um dos poucos que nossos conseguem se melhores dedicar a isso. árbitros, um dos nossos melhores árbitros aqui da região, por exemplo, hoje ele praticamente não apita. Só se for jogo final de semana, porque ele arranjou outro emprego, não estava Uhum. dando conta, né? Não dá, não tem jogo suficiente para dar conta. Exatamente, exatamente. Uma pena mesmo. Muito. Mas, né? Não, e agora Sim, eles estão ferrados porque eles não conseguem apitar e aí, meu, tem vários passando necessidade, cara. Tá um momento meio complicado nessas coisas. tá Bem aí uma coisa complicado. que a televisão não mostra, né? Como é que tá a vida dos árbitros. É um Fala do profissional jogador, que quer que o jogador é, volte, não sei o quê, como é que vai fazer, que até teve um um ou outro corte de, vence. imagina, um corte de salário de 30% para o jogador espanhol, para o jogador português, que ganha um salário muito grande, nem Né? sempre é uma coisa assim tão absurda. Né? Agora, e Se um o cara árbitro não que não está abusa. apitando nada? Porque não existe, eles não têm estabilidade, né? Eles Uhum. jogam eles ganham por temporada, por jogo que apitam. Sim. Normalmente é por jogo mesmo. E aí, como não Não é. tem nem sindicato, Não tem. não tem. Não tem. É uma pena. Outro dia eu tava trocando uma ideia com o Benito. O Benito, você deve saber, lembra quem é, Sim, sim. né? Top. E aí, também. Ele ainda, como ele faz parte do quadro da NBB, ainda parece que a liga tentou conseguir alguma coisa, ajudou os árbitros, ainda teve alguma coisa. Mas a grande maioria não está nesse quadro. Então, é quem apita a federação, as federações, né, do Brasil inteiro. Tem muitos que vivem de universitário escolar. Esses caras. Não. O escolar foi todo cancelado, né? Infelizmente. A gente Uhum. tá a ver navios por enquanto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Eu vou trazer para onde a gente. Eu estou vendo o seu trabalho, O você está Hudson, fazendo lá da os NBB ganha muito bem. desafios. É, o Hudson é técnico aqui, já foi árbitro, né? Então Uhum. ele tem bastante vivência, com o irmão dele é árbitro ainda. Tu tá fazendo um trabalho de desafios com os teus atletas e tudo mais, né? Todo dia eu Sim. vejo seus desafios. Já fiz um desafio em resposta. Mandou bem, por sinal. Ah, Mostrou que e tá em dia. tá em forma. E aí, o que a gente tinha combinado de ver aquela questão, né? Uhum. Como é que a gente vai, como é que esses meus atletas agora, como é que eles têm que se portar, né? O que que eles têm Sim, que treinar? Pensando num retorno, pensando que a gente vai, que vamos evitar lesões, que aspectos que eles sim, têm que treinar? sim. Então, os desafios que eu tenho feito lá no Insta, eu tô tentando jogar tanto pro pessoal que ainda joga, pro pessoal que ainda treina, assim como pra galera em geral. Por exemplo, a Bia acabou de entrar aqui. Eu acho que você conheceu quando você estava lá na EFE. Ela jogava no feminino lá, mas ela já se formou. Já não tá mais jogando, pelo menos pro Aham. universitário. É, então numa dessa. Então, tipo, esses desafios estão sendo pra galera em geral. Mas as equipes que eu treino, a gente tem feito contato por Zoom, né? Ou por alguma plataforma parecida, né? Google Meet, por aí vai. E a Sim. gente faz pelo menos 2 treinos por semana. Nesses treinos, o que tem sido trabalhado? E aí, Gui? Já vi que Ó, o o Gui Gui, tá chegou aí. aí? O Gui se formou árbitro, não sei se você sabe. Agora ele se formou árbitro. Olha que coisa boa. Aguenta ele agora.
Enfim, aí a gente pega nesses encontros, né, entre a equipe inteira, e aí eu tenho feito como? Pelo menos uns 3 ou 4 blocos de exercício, né, envolvendo Uhum. principalmente exercícios resistidos, mas com muito core, muito coordenativo, né, e assim, a sobrecarga ela é um problema porque nem todo mundo tem ali disponível na hora do treino. Então, nesse momento, a gente não usa no treino, mas, né, aí pega alguma coisa com bola. A maior parte, pelo menos, dos atletas que eu tenho, mora tudo em apartamento, né? Então, tem o problema de não poder bater bola. Então, a gente faz alguma coisa de manipulação de bola, algum movimento, tenta colocar algum movimento rápido, alguma coisa assim, né? Coordenativos que tem que trabalhar membro inferior com a bola como um desafio a mais ali. Então, é mais ou menos esse tipo de trabalho que a gente tem feito, né? Aí, dentro disso, eu tento colocar nesses blocos competição, né? Então, porque não pode esquecer que depois vai ter que ter isso aí, ó, bem trabalhado, senão vai voltar e tomar um susto, né? A gente falou, pô, Uhum. competição, o que é isso, né? Eu só vim aqui ser feliz, tô com uma saudade de jogar basquete, só vou jogar basquete aqui. Que ganhar o quê, Nem né? Não fala. quero nem saber disso. E tem sido essas coisas, e aí depois a gente faz alguma análise de vídeo, assiste alguma coisa juntos. Tem alguns vídeos que eu gosto bastante, que são de um técnico que trabalha mais, acho que é mais no norte dos Estados Unidos, se eu não me engano. Meu, Estados Unidos e Canadá ali, que é o Coach Daniel, que tem bastante análise de jogo, análise de jogador, de tomada de decisão. Então, é o que a gente tem conseguido trabalhar, assim, né? Se a gente tem algum material das equipes, que, assim, de jogos das equipes, a gente pega, a gente faz alguma análise, que nem da EFE a gente pegou jogos antigos, e Uhum. aí o Sarvas ele é analista do São Paulo, né? Analista de jogo do Uhum. São Paulo. Então, eu pedi para o Sarvas para dar uma aula para a gente de como mexer no Longomatch, que é um dos aplicativos para fazer análise de jogo, né? Aí ele deu a aula lá e a gente ficou fazendo análise e discutindo. Então, já foi uma experiência legal. Então, tem sido essas coisas, né? O Adriano que está aí também, estava trocando uma ideia com ele do que ele costuma colocar nesse momento, né? Então, ele faz alguns trabalhos também de liderança, né? Então, que é um momento, cara, que liderança está fazendo completamente a diferença, mas completamente. Assim, eu vejo a diferença entre as minhas equipes em como eles estão encarando esse momento em relação aos líderes, entendeu? As lideranças fortes estão treinando forte. As lideranças que já são um pouquinho mais na delas, não estão muito motivadas, tá ali meio no cantinho, estão treinando menos. E treinando mal, Esse é um pouco problema. disponível. E assim, cara, não vou nem falar dos de hoje, assim, né? Não tem como negar. Eu fui técnico de um time do IME, lá da matemática da USP, que é um time muito bom, mas o meu líder que tirava, me ajudava a tirar, não vou nem falar leite de pedra, porque o time era muito bom, seria sacanagem eu falar tirar leite de pedra, mas assim, que mantinha o time na pegada de treinar, não era o meu melhor jogador, não era o meu segundo melhor jogador, não era o meu terceiro melhor jogador, né? Era o meu armador, jogar titular e tal, às vezes titular, às vezes reserva, mas era um cara que, meu, ele pegava todo mundo por aqui, ó, vem, vamos treinar. Ó, não tem como chegar lá, beleza, eu espero você, se vem de carro comigo. E assim vai. Então, se não tem os caras que um puxa o outro, um movimento de dentro do time, o técnico vai ficar uma briga, né? Vai ficar ruim, assim, de ficar insistindo. Ainda mais no momento agora, que a gente não sabe quando vai jogar. A gente não sabe quando vai voltar. A gente não sabe se vai jogar esse ano, Exatamente. entendeu? Tá bem Por exemplo, complicado. as equipes universitárias, os grandes objetivos delas normalmente são os inters, né? São os campeonatos que a gente se junta e vai jogar, né? Por exemplo, na média o Intermed ou o Interusp. Da EFE tinha o Cupa, agora estamos sem nenhum campeonato de Inter, mas a seleção não teve a FUP para jogar, eu acho que não vai ter mais esse ano. Não sei se vai ter o Jubes, eu acredito que não vai ter também. Nossa Senhora. Pois a Unicinos, que é o outro campeonato que a gente vai, provavelmente não vai ter. Como faz para esses caras treinar? Falta motivação, né?
Claro, o cara não vê o objetivo lá na frente. É diferente, por exemplo, do atleta profissional, que ele sabe que lá na frente ele vai jogar de novo. Entendeu? Tem cara que vai se formar, tem cara que não vai ter o ano que vem para jogar. Não, Diego, acho que até um pouco pior do que isso é a molecada que joga do sub-17, que joga até 17, era o último ano deles de jogos escolares, e aí, ano que vem não Pois tem. é. Pois Meu é. pessoal do universitário, que era do time ano passado, nós temos os jogos do Instituto Federal aqui, que Uhum. eram que esse ano faz 19, então é o último ano deles de jogar os jogos nossos do Instituto. Pois é. A pergunta que eles me fazem é assim, será que ano que vem eles vão refazer, deixar quem estourou ano passado? Rapaz, 2020... Pois é. Dá dó, tem um menino no meu sub-13. Esse menino tá desde os 10 anos treinando nesse sub-13. Primeiro ano ele praticamente só acompanhou, ele participou de uma partida, que era uma partida bem fraquinha, e aí ele conseguiu jogar e tal. Mas foi uma partida no ano inteiro. Ele era, Nossa. enfim, saiu da escolinha, ele entrou já mais pro final do ano também, assim, não era nem... Não foi uma falta, assim, né? Ele acompanhou o time em 3 jogos e participou de um. Aí ficou o sub-11, já começou a participar de mais jogos, normalmente conseguia participar porque o time era bem forte, sub-13. Né? Tinha o Max, que é um menino espetacular, que começou com a gente lá na Hebraica, agora está jogando pelo Mackenzie, né? Tá indo muito bem. O menino foi cotado para jogar pela seleção brasileira da categoria, então você imagina. Muito bom o Exato. menino. E aí os É. meninos que jogavam com ele, ficava mais fácil, né? E ele, falando em liderança, ele é um menino que é um baita de um líder. Ele não se importa em distribuir a bola e deixar todo mundo feliz junto com ele. Ele ia lá, fazia os pontos dele, puxava o jogo na hora que precisava, ele ia fazer o que tinha que fazer. E também Importante. gostava de servir, botava a molinha, o moleque fez uma bola boa, batia na mão do moleque. Então, assim, o cara que sabe ser líder. Mas esse menino que eu tava falando, né, que é o Slot, ele, agora que era o ano que ele ia ser o 13, ele fala, É. cara, dá uma dó na hora que ele fala. É um menino muito bom, que aliás é um baita de um líder. Ele é o que puxa o sub-13. Ele é muito bom, muito bom. Principalmente como líder. Como atleta ele ainda vai chegar lá, mas como líder, nossa senhora, que moleque. E aí ele vai perder o ano dele. Mas você não está conseguindo fazer trabalho com eles nessa... Você está conseguindo trabalhar Presencial, mais? Não. Via online mesmo. fazendo o mesmo processo. A Mesma coisa. gente, sim, todas as equipes que eu treino, inclusive a escolinha, vai começar agora também. A gente vai começar a fazer alguma coisa. Vamos ver a adesão. Né? Mas a gente está começando também a tentar pegar lá os meninos e as meninas da escolinha para começar a fazer alguma coisa. Provavelmente muito mais lúdico, claro. Senão não vai Sim, ter nem sim. adesão. Mas sub-13, sub-15, todos eles estão fazendo trabalho. O sub-17 com o Wilson, né? Cada um tá cuidando mais da sua categoria, até para conseguir atender bem, pensando no que é importante para cada uma das categorias. Né? A gente começou, no início da quarentena, a gente começou trabalhando junto, né? Então pegava as 3 equipes, né? O 13, o 17, o 13, o 15 e o 17, e juntava na mesma call ali, né? Juntava todo mundo na mesma conferência. E se era uma coisa mais básica, os meninos mais velhos não davam tanta atenção. Se era uma coisa Aham. mais complexa, os meninos mais novos não conseguem entender. Então, Mais aí a complexo gente... em termos de físico ou em termos de coordenativo? Não. Nesse momento a gente estava fazendo mais o trabalho de vídeo e conversando sobre o que podia fazer. Foi bem o início do negócio. Logo a Ah, gente tá. separou e aí a gente começou a fazer. Todas as equipes fazem. Eu não sei, o Wilson também está fazendo o trabalho lá, mas os que eu faço com 13 e com 15, eles têm essa característica aqui. Sempre vai ter nos blocos um coordenativo, sempre vai ter um de core, sempre vai ter um resistido de membro superior e inferior. E aí, dentro disso, quando sobram uns espacinhos, aí coloca um pouquinho de trabalho pliométrico mais básico, alguma coisa nesse sentido. Tento fazer alguma coisa com break, né, com parada Mudança de brusca direção. e mudança de direção, porque eu sinto que esse tipo de estímulo a gente não pode deixar de dar, e é o que mais, se eles não receberem agora, eu acho que é o que mais abre a porta para ter uma lesão na volta. Na hora que for fazer. Tudo bem, entendo que em 2 metros o cara não vai conseguir fazer uma brecada que ele vai fazer depois de um tiro e uma troca de direção. Eu sei que não é a mesma coisa, mas eu tenho certeza que se ele tiver só
não, que seja pegando e puxando ferro, ficando mais forte, ficando mais forte. Na hora que ele for fazer, ele não tem as estruturas que fazem o controle da própria percepção. Eu estou Eu? fazendo. Uma coisa que eu estou fazendo com eles é o trabalho que eu fazia com os meninos lá no EFE, aquele Uhum. trabalho de lateral. Sim, Então você faz um salto para frente e depois amortece e faz uma mudança de direção. Aí pronto. você não precisa de mais metros do que aquilo. É a capacidade de salto horizontal dele mais o uso lateral, né? Sim. É, Aí, tem sido mais ou menos assim que a gente tem trabalhado, né? Na medicina, trabalho junto com o Antônio, no TOTS. Pô, fantástico, grande cara. Tots. E tá se revelando um grande técnico. Que coisa boa. No mínimo, um bom treinador. Assim, no trabalho de desenvolvimento do corpo do atleta, do desenvolvimento da parte técnica do atleta, ele tá me surpreendendo, cara. Eu É? esperava dele bastante, porque ele é um cara que eu vi o desenvolvimento dele, eu sei como ele leva a sério as coisas, eu sei que ele é um cara sério com os estudos, então ele não é um cara qualquer, ele é você sabe, você conheceu ele. Então, mas ele tá me surpreendendo porque ele tá se colocando, cara. Ele não tá quietinho no canto dele, ele tá se colocando. Eu tô gostando muito de ver isso, cara. Muito legal ver o desenvolvimento dele. E aí tá sendo Ótimo. isso, cara. A gente tá colocando muita coisa parecida. Até porque ele treinou com você, né? Uhum. Foi uma experiência interessante, né? A gente Sim, sabia o que, que era, eles sabiam qual era o meu objetivo, então eles viram o que, que eu estava treinando para chegar naquele objetivo, né? sim. Foi um. Estou trabalhando os resultados agora, vou fazer a defesa. Esse ano, né? Esse ano, Esse ano. a gente tá Ai, esperando ai. aqui a sua volta, cara. Pois é. Tô doido pra fazer isso. Eu vejo os meninos marcam lá, eu tô no grupo, doido Uhum, pra. Eu participei, eu entrei em uma dos treinos só. Aí uhum. conversei ali no começo e tal, depois eu tive que sair, porque o Aham. horário daí é diferente daqui, né? Sim, sim. Então não deu pra ficar. Mas Ah, legal, muito bom. a Depois eu vou gente falar ainda com o marca uma Sarvas daí. no horário. Oi? Depois eu vou falar com o Sarvas dessa análise de jogo aí. Ah, ele vai passar bastante coisa, cara. Vai passar bastante coisa. Legal. Ele surpreende também no quanto ele tá imerso no negócio, cara. É muito legal. Ele, Que bom. O Caio também. Caião, né? Caio Ó, nós também. temos aqui, eu creio que uns 8 minutos mais ou menos. Tá. Tem mais alguma coisa assim que você queira colocar pro pessoal aí? Não, eu queria te perguntar mais de como é que você tá fazendo o trabalho. O que mais que você tá conseguindo fazer? Como que tá Eu- estruturado? Nós temos dois encontros semanais, segundas e quintas, e aí eu faço também 2 blocos em superset, sempre, geralmente membros superiores e abdômen, ou perna e abdômen, Uhum, sempre com aquecimento no começo. Eu uso os educativos de corrida, que tem uhum, 4 movimentos básicos, porque desde a quadra eu percebi, teve uma galera que saiu agora, que formou no passado, e o pessoal que entrou. A minha filha tá uhum. dando tchau, tchau aí. Tchau, Gabi. Aí entrou uma galera nova, Diego, e aquilo que você falou, categoria de base, eles não têm a corrida, eles não conseguem correr levantando o joelho da forma que tem que ser. A coordenação da corrida está muito ruim. Então eu comecei a trabalhar com eles isso na quadra, eles Uhum. já sabiam, e eu uso esses educativos para fazer justamente o. Valeu, Geraldo. Valeu, Adriano. Aí eu uso isso para fazer o aquecimento. Partindo do aquecimento, 4 blocos Uhum, de 2 exercícios em cada bloco, sempre com coordenativo, pliométrico e mudança de direção, né? uhum. Porque é muito importante justamente essa questão do brecar. Sim, Tenho muita dificuldade de trabalhar com bola porque a maioria não tem bola em casa, sim. É, o que eu tenho né? feito em relação a isso, quando não tem, tem um monte que não tem. Um monte. Assim, eu falo para usar a bola da modalidade que tiver, né? Tem cara fazendo as coisas com bola de futebol americano. Nossa. Vai o que tem, não tem problema. Se não tem, tem uns que já treinaram com a blusa embolada ali. Enrolado. Já teve Legal. alguma coisa que a gente fez com bolinha de meia. Então, que nem hoje, meu sub-13. Pô, é tão início da coisa. No caso, o sub-13 na federação já seria a segunda categoria competitiva, né? Mas no nosso caso da Liga Pro, que é o campeonato que a gente disputa, é a primeira ainda. E esse meu time é um time bem iniciante. Então, sobrou do ano passado, se eu não me engano,
3 meninos que já estavam participando dos jogos, né? E o resto veio tudo da escolinha. E assim, são meninos que jogaram pouco em festival, são meninos que ainda não têm muita noção do que é treinar, o que eu estou fazendo aqui, eles ainda estão entendendo o que é. Então, assim, a gente tem que achar alguma maneira de estimular e as capacidades deles que a gente tem que estimular ainda são ainda outras, né? Porque eles têm dificuldade Sim, de pegar a sim. bola, têm dificuldade de entender como controlar o corpo se tem algum tipo de distração. Então, assim, hoje, por exemplo, no final do treino, a gente pegou bolinha de meia e eu passei um treino de malabares. Eu não sei fazer, mas eu peguei o tutorial e a gente fez junto. Treinou com eles. Não, a gente fez essa parte toda que eu falei antes, tal, a gente fez os desafios, a gente fez as competiçõezinhas, a gente fez os estímulos, normal. No final, ao invés de fazer uma análise de vídeo, que a gente já fez bastante, principalmente de jogo de 5 abertos, né? O jogo com bastante espaçamento, normalmente. Todo mundo passando por todas as posições, que é o que eu consigo fazer com eles, é o que eu sempre faço, por Sim. mais que muitas vezes perca, por mais que muitas vezes o menino não consiga logo de cara fazer tudo que tem que fazer, mas ele chega lá depois. Não tem problema, não tenho pressa. A gente não tem Não, tanta, a gente não não, tem tanta cobrança nesse sub-13 está sentido. muito bom. Eu chego, às vezes, com 15, o sub-17, né? Vai até 15 anos aqui, quando o Uhum. pessoal começa a jogar basquete comigo. Uhum. Então eu tenho que fazer todo, tem físico, técnico, coordenativo, tático, e às vezes a gente tem 2 treinos, 2 horas por semana, duas horas por dia, Uhum. né? Então, no momento é o físico. Sim, não tem nem como não ser. Mas esses trabalham com bola de tênis e bola de. Somente bola de. Essas bolinhas de De meia, meia. todo mundo tem. Tem um que Não, vem e fala, mas eu tô sem meia. Eu falei, não, aqui tá sem meia, o quê, meu? Pega a meia da sua mãe lá, pega a meia do seu pai, até parece que não tem. Aí pega um eles meião vão de caçar futebol. lá. Aqui é uma coisa comum o pessoal jogar no terrão, né? Então, às vezes, vai ter É, um meião de futebol do pai, sempre vou tem. trabalhar isso com eles. Com certeza. Ai, ai. Não. Pô, Show de vale a bola. pena, cara, porque a relação de olho e mão, né? A relação óculo Sim. manual, mesmo propriocepção, pô, a gente não tem tempo de parar para fazer isso muitas vezes. E a gente tá com esse tempo agora. Não, É um conteúdo que e é cabe esse o fácil agora. momento. O físico nós tínhamos o quê? O físico que a gente fazia era coisa de 20 minutos, agora estão fazendo 1 hora de físico praticamente. E é um encontro. Pô, tá voando. É, Fala, que é ontem esses tiveram que, meninos aqui? Era todos magrelos. As ontem tiveram meninas que fazer também. meia hora, né? Porque por causa da reunião eu adiantei meia hora por causa da reunião da CBB. Sim, Aí, mas foi meia hora, eles pegada. gostaram, pegada. Cara, é intensidade. O jogo não é intenso? Exatamente. Menos Então, descanso, mais rápido um pouquinho, é né? isso. Hidratando sempre, todo mundo Sim, hidratando. E o sim, alongamento, no final, trabalhar um pouquinho de flexibilidade também, para não sim, chegar travado. Ó, sim. nós temos 2 minutos para encerrar. Beleza. Ah, cara, vou te agradecer. Assim, por duas razões. A primeira, por abrir um espaço para mim, né? Eu amo basquete, eu amo o trabalho de formação. é, E falar sobre isso para mim é um baita de um prazer. Falar com você, que é um cara que eu gosto pra caramba, que a gente, né, não tá Se- sempre em contato por uma questão simplesmente de distância, né, de circunstância. E a felicidade que eu tive de você ter passado aqui pela USP e a gente ter se conhecido e trabalhado junto, basicamente trabalhado junto, né? Você fez um baita Aham. trabalho. Então, agradecer por tudo, né? E, e é isso, cara. Tamo junto. O que você precisar, tô aqui. Ah, eu tenho te acompanhado bastante, sempre que posso, principalmente pelo Instagram. Parabéns pelo trabalho, eu acho um Valeu. baita de um trabalho. Eu não consigo fazer por N motivos, eu estou dando aula remota e tudo mais, mas eu Sim. estou firme com os meninos e o basquete é minha paixão mesmo, né? Eu agradeço a você por ter me recebido desde o começo, quando eu precisei fazer a pesquisa, quando eu precisei treinar também, né? Ah, foi um prazer, E cara. Foi um prazer. é um prazer poder te apresentar para os meus meninos estão dando, te cumprimentando aí, é um prazer poder Pô, cumprimentá-los. eu Essa que live vai, agradeço, cara. vai para o meu canal do YouTube, né? Vai para o GTV, então quem quiser rever, a hora que você quiser
mostrar para alguém, aí pega o link lá do vídeo, tá? Bora. Aí, ó, a Vic tá... Valeu, Diego. Valeu, Vic. Cara, 15 segundos. Beleza, Show de maravilha. bola. Ainda vou te Obrigado, visitar aí, hein? cara. Certeza, a gente espera aqui. Valeu, Um meu abraço, Jorge. até Jua mais. 3.